nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Eu fiquei pensando sobre essa palavra do Dia da Mulher, e fiquei pensando que eu deveria falar alguma coisa sobre as grandes mulheres da Bíblia, e comecei a orar ao Senhor, porque mais do que falar sobre uma grande mulher, eu queria falar com vocês aqui nessa noite de algo que pudesse gerar algum tipo de transformação em vocês. Na minha vida, eu tive grandes transformações na minha vida ouvindo a palavra do Senhor. Muitas vezes Deus falou comigo enquanto eu estava ouvindo alguém falar. Muitas vezes eu fui transformada ouvindo alguém falar. E quando eu penso que eu vou ministrar, eu não quero só vir aqui e soltar palavras, como disse a Rafa. Eu não quero vir aqui e falar algo de mim para vocês. Muitas vezes é por isso que às vezes eu fujo um pouco, porque falar de nós mesmos é muito fácil, né? Às vezes as pessoas têm até que pedir a gente para parar de falar, porque é muito fácil falar, mas é muito difícil trazer aquilo que o Senhor quer que a gente traga, e que isso gere transformação. E foi isso que eu pedi ao Senhor, e Ele me deu essa palavra, e eu espero do fundo do meu coração que gere transformação, nem que seja um pouquinho, em alguém. Falando de Isaac foi um grande escavador de poços. Eu procurei sobre os escavadores de poços na Bíblia e ele é o mais citado. A conjuntura que Isaac estava vivendo era de fome. Mas a fome daquela época é diferente da fome que a gente vê falar hoje, porque a fome que a gente vê falar hoje é uma fome social. Às vezes tem alguém passando fome numa casa, mas do lado tem alguém esbanjando comida, desperdiçando comida. Naquela época não. Naquela época, quando falava que eles estavam vivendo uma época de fome, era geral. Queria dizer que a terra não estava produzindo. E não importava o tanto de dinheiro que você tivesse, o quanto você fosse rico, você ia passar aquela fome, porque a terra não produzia. A terra não produzia mantimentos. E a terra não estava produzindo mantimentos porque não havia chuva. E não havendo chuva, a maioria das pessoas fugia para o Egito, por conta do rio Nilo. Que o rio Nilo, eu estava estudando essa semana com a Gigi, fala que mesmo em tempos de seca, o rio Nilo ele não secava. Isso. Ele era a maior fonte de subsistência. E as pessoas iam para lá porque, como ele não secava, ali tinha sempre mantimento, aquela terra sempre produzia. Mas o Senhor falou para Isaac: não desças ao Egito. E ele não desceu. E ele começou a usar aquilo que ele tinha, aquilo que ele sabia fazer. E mesmo Isaac sendo muito rico, porque ele tinha herdado muitas coisas do seu pai Abraão, ele estava passando aquele tempo de fome, aquele tempo de seca. Então, Isaac sabia cavar poços. Os poços naquela época, eles eram indispensáveis nas regiões que não tinham rios, porque ele significava água, e água é vida. Eles significavam água para os animais, água para as pessoas, água para as plantações, e sem água nenhum ser poderia sobreviver. Então quem não tinha água, num tempo daquele, pereceria. Mas também, quando os inimigos queriam afetar alguém, eles entulhavam os poços. Eles iam até os poços daquela região, daquele povo, e entulhavam, jogavam entulhos dentro daqueles poços. Eles pegavam pedras grandes e iam jogando dentro daqueles poços até cobrir o poço por inteiro. E aquele poço não servia para mais nada. Era um poço, tinha nome de poço, mas não servia como poço.
Ter um poço naquela época era sinal de prosperidade. Tanto é que fala que Abraão tinha poços, Isaac tinha poços, porque só tinha poços naquela época quem era rico. Quanto mais água a pessoa tinha, significava que ela ia produzir mais, ia ter mais animais e ela teria mais bens, mais dinheiro. E eu comecei a pensar sobre esses poços que tinham água e me lembrei de uma passagem em João 7,38, em que o Senhor diz que do nosso interior fluirão rios de águas. E eu comecei a pensar, então nós somos poços. Eu sou um poço que flui água. Você é um poço que flui água. Eu sou um poço que flui água viva. E você é um poço que flui água viva. Então, se a gente é um poço, o poço quando ele está aberto, ele alimenta, ele prospera, ele gera riquezas. É ou não é? Quando o meu poço está aberto, eu sou um poço que alimenta. Mas quando o poço está fechado, sabe o que sai dele? Nada. Não sai nada dele. E eu comecei a pensar, quantos poços fechados a gente encontra na nossa caminhada, na nossa vida? E eu comecei a pensar, o que é que tem saído de dentro de mim? Tem saído água de dentro de mim? Ou quando as pessoas tentam pegar alguma coisa dentro de mim, sai pedra? Quando Deus nos criou, Ele colocou em nós tudo de bom que Ele tem. Tudo de bom que Ele tem. E Ele só tem coisas boas. A palavra do Senhor fala que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Olha só como é você. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Quando a gente entende que a gente é feito a imagem e semelhança do Senhor, fica difícil criticar nós mesmos. Porque a gente vai estar criticando o nosso Criador, a maneira com que Ele nos fez. E Deus colocou coisas boas em nós para fluir, não para ficar guardado. Porque um poço, ele precisa que a água saia de dentro dele para alimentar as pessoas. Um poço, ele precisa que a água saia de dentro dele para alimentar os animais, as plantas, para gerar prosperidade. Porque um poço lá parado, ele não serve para nada. Ele é poço, tem nome de poço, tem até água, mas não serve para nada. Se o Senhor quisesse colocar tudo que Ele tem de bom dentro de você, para você não dizer nada para ninguém, de que serviria? As pessoas recebem Jesus através de você? As pessoas recebem Jesus através da sua água? E muitas vezes a gente duvida, né, que tem algo de bom dentro da gente. A gente fala, mas fulano é que fala bonito, mas fulano é que prega bonito, fulano é que faz, tarará, tarará. Porque muitas vezes a gente duvida. Mas eu quero dizer para você o que está em 1 Timóteo 4,14. Não despreze o dom de Deus que é em ti. E eu vou dar aqui para vocês um bônus. Dia da Mulher. Para todo mundo. Porque muitas vezes, muitas pessoas me chamam para conversar, ou mesmo quando eu estou atendendo alguém e falo assim, eu estou angustiada porque eu não sei para que eu sirvo, eu não sei o que eu vim fazer no mundo. Quem nunca teve esse questionamento? Eu não sei o meu propósito, eu não sei por que eu estou aqui. Mas hoje eu vim esclarecer para você. O seu propósito é deixar fluir o Espírito Santo de Deus que habita em você. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Mas Ele disse, temos que fluir como águas vivas, porque a água dentro de mim, ela não serve para nada. A água só para mim, ela não serve para nada. Deus não colocou o seu dom em nós, para nós. Porque se a salvação fosse só para nós, assim que nós alcançássemos a salvação, Ele nos levaria. Ele não ia deixar a gente aqui.
Mas Ele nos deixa aqui, mesmo quando eu tenho certeza da minha salvação, mesmo quando eu já sei que eu estou cheio, que eu sou um poço que transborda, que flui, para eu poder transbordar na vida das pessoas. E eu sei que essa palavra hoje vai ser muito reflexiva. Você tem transbordado na vida das pessoas? Ou melhor, o que você tem transbordado na vida das pessoas? O que você tem influído na vida das pessoas? Muitas vezes a gente se deixa levar pelos entulhos que jogam nos nossos poços, pelas pedradas. Muitas vezes a gente se deixa levar. É por isso que antes de fluir, antes de transbordar, muita gente precisa tirar o entulho, tirar essas pedras, tirar tudo aquilo que já colocaram no nosso poço, tudo aquilo que já colocaram no nosso coração, para fazer com que o nosso poço não fosse um poço de águas fluentes. Pastora, então eu não lembro assim de ganhar uma pedrada, crítica, palavras malditas. O inimigo tenta parar o seu propósito. Ele tenta jogar sujeira no seu interior. Na verdade, isso acontece o tempo todo. E essas pedradas, elas podem ser representadas pelo mundo e pelas coisas mundanas. Pecados, vícios, crenças que nós temos. A gente vai juntando ao longo da nossa vida e entulhando esse poço. A gente vai juntando e entulhando esse poço. Mas é preciso fluir. E essa é uma noite que você vai tirar tudo isso que você tem, tudo isso que já te falaram, tudo que você já trouxe, porque você vai sair daqui fluindo na vida das pessoas, fluindo o Espírito Santo de Deus, jorrando água viva na vida das pessoas. Glória a Deus, aleluia. Mas para fluir de Deus, não basta só o poço estar cheio, é preciso ter unção, é preciso ter intimidade com Ele. Porque muitas vezes eu posso tirar a água do meu poço, mas se essa água não alimenta, se essa água não serve para nada na vida de ninguém, tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que a gente deve ser santo, mas isso não quer dizer que a gente tem que agir como se fosse melhor do que as outras pessoas. Até porque quando eu me sinto melhor do que as outras pessoas, eu não consigo alcançar ninguém. Porque nós todos temos falhas. Em João 7,37 diz que no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou de pé e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque Ele é a água. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Deus vive em você. O Espírito Santo de Deus vive em você. Ele ouve o que você fala. Ele ouve o que você pensa. Ele vê o que você faz. Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe daquilo que ninguém sabe. Ele sabe. E por muitas vezes, por mais que você se sinta sozinho, Ele está ali do seu lado. Ele não te abandona. Muitas vezes a gente está preocupado com o que vem para nós. Se você observar, a maior parte da preocupação das pessoas é com o que vem. Eu preciso, eu quero, eu preciso ter, eu estou correndo, é a correria. Mas enquanto para fluir, nós temos que deixar ir. Para fluir, nós não precisamos ter, nós precisamos ser. Ser poço de água fluente na vida das pessoas. Muda o foco. Nós vamos mudar o foco. O foco vai deixar de ser você. Já pensou se você passar a abençoar ao invés de só esperar ser abençoado?
Já pensou se você passar a dar ao invés de só esperar receber? A elogiar ao invés de só esperar o elogio? Eu recebi um vídeo hoje falando do poder transformador que isso pode ter. Que quando a gente faz pelas outras pessoas, é uma semente que a gente lança. E que a terra recebe a semente, que uma semente lançada, ela frutifica. Isaac lançava a semente e aquela semente frutificava 100 vezes mais. Porque ele tinha a presença do Senhor. A semente que eu guardo, que eu não lanço, que eu guardo dentro de mim, a semente morre. Só recebo aquilo que eu dou. Jó só recuperou a sua riqueza quando ele deu para os seus amigos aquilo que os amigos dele não estavam dando para ele. E o momento que uma pessoa mais precisa de amor e de compreensão é o momento que ela é mais difícil de ser amada. Eu tenho olhado diferente para as pessoas, porque às vezes eu vejo uma pessoa brigando no trânsito, pessoas irritadas, sabe? Quando a pessoa me fala alguma coisa, quando ela é mal educada comigo, em algum estabelecimento comercial, e eu tô pensando assim, o que aconteceu para você estar assim? O que aconteceu com você? E se a gente, ao invés de julgar a pessoa, começasse a pensar, por que essa pessoa está assim? Por que ela está assim comigo? Por que Deus está permitindo? É só para ver se eu fico nervosa ou não? Ou Deus quer que você flua na vida daquela pessoa? As situações que Deus coloca na nossa frente são oportunidades que Ele nos dá de fluir. Muitas vezes Deus não quer te testar. Ele quer colocar um servo na frente de alguém que precisa para você fluir na vida daquela pessoa. E muitas vezes você pensa, meu dia está horrível, e devolve. Devolve para uma pessoa que Deus colocou na sua frente para você abençoar. Devolve para uma pessoa que Deus colocou na sua frente para você dar uma palavra dele, que poderia mudar a vida dela. Eu conto muito uma história, a Ilma não tá aí não, né? Foi a Ilma que contou aqui o testemunho, e junto com um testemunho que uma outra amiga me contou. Uma amiga enfermeira que trabalhava no hospital, e ela disse que ela estava cuidando do senhor, já em fase terminal. E ela entrou no quarto dele uma manhã e estava cuidando dele, e muito carinhosa, e ele disse assim para ela, moça, é tão bom quando você entra aqui. Quando você entra aqui, eu vejo uma luz. Eu me sinto tão bem, até a minha dor passa. E ela olhou para ele e disse, obrigada. E foi embora. No outro dia, ele morreu. E a outra história foi a Ilma que contou aqui. Que ela pegou um Uber, e dentro do Uber, a pessoa começou a conversar com ela, e ela sentiu de falar de Jesus para aquela pessoa. A pessoa disse para ela, nossa, você está tão feliz? Você é tão feliz? Por que você está assim? Ela disse, porque eu tenho Jesus dentro de mim. E falou de Jesus para aquela pessoa. Quando ela foi descer do carro, a pessoa tirou do bolso um papel e falou assim, aqui moça, ó, eu ia fazer isso daqui, mas porque você falou de Jesus para mim, eu não vou. E entregou para ela. No papel era uma carta de suicídio. Porque ela entrou no carro de uma pessoa que pode até ter sido mal educada com ela, que devia estar triste, de cara fechada, e ela decidiu, ao invés de achar que era pessoal, falar de Jesus para aquela pessoa. Ela mudou a vida dessa pessoa. Não é sobre ter, é sobre ser. Não é sobre você, é sobre Ele. O que você tem falado quando você transborda? O que você tem deixado cair quando você transborda? No livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, ele vai contando para um aprendiz eu até anotei aqui, um aprendiz de situações tentadoras e desafiadoras. Ele está aprendendo a produzir situações tentadoras e desafiadoras. Como que ele vai produzir essas situações? E eu vou dizer para vocês, essas situações são colocadas à nossa frente todo dia. Situações tentadoras e desafiadoras. Não perca o foco do seu propósito.
O seu propósito não é cantar, o seu propósito não é pregar, o seu propósito não é fazer coisas na casa de Deus. O seu propósito é fluir o Espírito Santo de Deus onde quer que você esteja. Pode ser aqui, pode ser na rua, pode ser onde você estiver. O seu propósito é fluir o Espírito Santo de Deus. Não perca o seu foco. Muitas vezes o diabo vai querer mesmo te distrair. Celular, internet, família, amigos, mas não perca o seu foco. Em Gênesis 26:15 diz: e todos os poços que o servo do seu pai tinha cavado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Cada tentativa de distração é uma pedra que eles jogam no seu poço. Cada pedra que tem lá dentro fica mais difícil de fluir. O inimigo sempre vai tentar jogar sujeira nos nossos poços. Porque parar o nosso poço, fazer o nosso poço parar de fluir, significa vitória certa para ele. Então vamos falar um pouco dessas pedras que o inimigo tem tentado jogar na nossa vida. E eu vim falar sobre a desobediência. Em Isaías 48:18, eu até notei aqui que essa tradução é da nova tradução da linguagem nos dias de hoje, porque eu gostei muito dessa tradução. Escuta o que fala sobre a obediência. Ah, se vocês tivessem obedecido os meus mandamentos, a sua prosperidade iria aumentando, como se fosse uma enchente, e as suas vitórias teriam sido constantes, tão constantes como as ondas do mar. Isso, a obediência. A palavra do Senhor está nos ensinando. Situações são colocadas à nossa frente todos os dias para que a gente desobedeça. Situações de vida e de morte são colocadas na nossa frente todos os dias. Situações de bênçãos e de maldição são colocadas na nossa frente todos os dias. Escolha a vida, escolha a bênção. Mas pastora, como que eu escolho isso? Obedecendo. Obedecendo. Segurando o seu eu e deixando que ele apareça. Não é fácil, gente. Eu vivo um processo, o Billy sabe, de transformação do meu eu. Porque eu falo que a nossa maior luta é contra nós mesmos. Quem pode me tirar daquilo que eu quero é só eu. Porque se Deus está do meu lado, gente, ninguém vai me segurar. Eu posso. Eu me seguro. Muitas vezes, eu mesmo pego pedra e coloco no meu poço. Você também faz isso. Ah, eu não posso. Ah, eu não sou capaz. Ah, isso não vai dar certo. Eu mesmo vou entulhando o meu poço. Quando somos obedientes a Deus, os nossos inimigos não podem nada. Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Muita gente diz, só a segunda parte, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas não basta só resistir ao diabo, porque muitas vezes a gente está na igreja, está fazendo tudo certo, mas está esquecendo de submeter-se a Deus, obedecer o que Deus manda a gente fazer. E é daí que vem o nosso poder. O nosso poder não está em nós, o nosso poder está nele. Êxodo 23:22 diz: se ouvir atentamente e fizer tudo o que eu digo, quer dizer, se me obedecer, gente, olha o que acontece se nós obedecermos a Deus. Pastora Tati, mas como que é obedecer? Obedecer os mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo. Como é difícil amar o próximo como a nós mesmos. Tem hora que é fácil, tem hora que é difícil. Olha só, Êxodo 23:22. Se ouvir atentamente e fizer tudo o que eu digo, eu serei inimigo dos seus inimigos, adversário dos seus adversários. E tem versões que diz: e me oporei àqueles que se oponham a ti. Só pelo fato de nós obedecermos, nós somos abençoados quando abençoamos. E não somos abençoados quando não abençoamos.
Muitas vezes a gente não entende por que a nossa vida fica parada, estagnada. É porque eu estou esperando. É porque eu penso que eu não tenho nada para dar. Mas você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, que você pode dar todos os dias para as pessoas que convivem com você, para as pessoas que estão do seu lado. E muitas vezes Deus vai colocar do seu lado pessoas que precisam disso. Não deixe passar. Imagina como a minha amiga se sentiu quando chegou no quarto no outro dia e o homem tinha morrido. Ela teve a chance de falar para ele do amor de Jesus, mas ela pegou para ela. Ela disse: obrigada. É muito fácil levar as coisas no natural. É muito fácil dizer obrigado por um elogio. E você tem que estar atento para perceber o momento em que Deus quer te usar. E saber, se eu recebi um elogio, não é por mim, não é pela minha beleza da minha pessoa. Se eu recebi um elogio, é pelo Espírito Santo de Deus que está dentro de mim. Mas eu vou fluir para você. Ele está em mim, não é só para mim, é para dar para você, é para transbordar para você. Uma pessoa que passa do seu lado e às vezes está passando uma dificuldade, ela não está ali para testar se você vai conseguir se segurar ou não. Não é sobre isso. Não é sobre você, é sobre Ele. Transborde Ele. Porque se a gente for transbordar a gente briga mesmo. Só que lembra, quando você está transbordando você, é como se você estivesse dando pedrada na pessoa. E quando você transborda o amor do Senhor, você está jorrando um rio de água viva na vida daquela pessoa. Falar disso, eu penso muito também na palavra vitimismo. Se você for entender todas as coisas dessa maneira que eu falei, o vitimismo cai por terra. Porque as coisas não acontecem só com você. Você não é vítima, sabe por quê? Porque Deus não criou vítimas. Ele nos fez para que nós possamos fluir e se jogar a pedra, tira a pedra, levanta. É para isso que Ele nos fez. É claro que acontecem coisas ruins, das quais eu não tenho poder de impedir ou não, porque muitas das coisas eu tenho escolha. Eu tenho escolha da minha reação, eu tenho escolha da minha ação, eu tenho escolha de onde eu entro, eu tenho escolha daquilo que eu falo, mas tem coisas que eu não tenho escolha, que as pessoas fazem comigo que eu não tenho escolha. Mas eu tenho escolha de como eu vou agir a partir dali. Eu tenho escolha se eu vou falar, isso aconteceu comigo, porque Deus não me ama. Ou se eu vou dizer, Deus me ama e Ele se fortalece na minha fraqueza. E Deus vai me usar a partir disso que eu estou passando, porque Ele não produz em mim sofrimento à toa. Deus produz em mim sofrimento para que eu aprenda, cresça e transborde. Aleluia. Todos os momentos difíceis que você passou até hoje foram para produzir aprendizado em você, para que você transborde na vida das pessoas. O que foi que você já passou até hoje? Você tem transbordado ou você está jogando pedra? Mas calma, eu não estou dizendo que tudo também é culpa sua. Ah, então eu fiquei assim porque a culpa é minha e eu achei não. O diabo está na terra e ele arma os laços para nós. A gente cai. Mas eu tenho escolha a partir dali de como eu vou agir. Errei. Me levanto. Peço perdão para o Senhor, segura na minha mão e sigo. Porque eu não vou voltar atrás. Eu sei o meu propósito. E o meu alvo é muito maior. Eu sigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Gênesis 26, 20, continuando, os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Isaac chamou aquele poço de Ezeque, porque eles contenderam com ele. Então eles cavaram outro poço. Gente, eu fui pesquisar a profundidade de um poço, o único que eu achei foi o poço de Jacó. Ele tem 40 metros. Não é cavar um buraco, é difícil cavar um poço. Contendeu por conta daquele poço?
Isaac chamou os servos dele e foram para outro lugar. Cavaram outro poço e também brigaram por ele. Por isso chamou Sitna. Que quer dizer briga, inimizade. O que Isaac fez? Ele partiu dali. E eles cavaram outro poço e não brigaram por ele. Por isso chamou Reobote e disse: agora nos prosperou o Senhor. E crescemos e prosperamos nessa terra. E o que Isaac ensina para nós? Nós não fomos chamados para contender. Nós não fomos chamados para brigar. Nós não fomos chamados para causar distensão entre as pessoas. Se você está num lugar e tem briga, é uma oportunidade que Deus está te dando para você trazer paz, para você jorrar o Espírito Santo, não é para você entrar na briga. Muitas pessoas vão te provocar, vão querer entulhar seus poços, vão jogar pedra no seu poço, cobrir seu poço. Sabe o que você faz? Você vai lá e tira, você transborda, porque maior é o que está em você. E mesmo quando as pessoas te ferirem, você vai transbordar Deus na vida delas. Vai chegar um ponto que elas vão falar: eu não estou entendendo. Isaac cavou um poço, eles brigaram, ele sai daquele lugar, porque o lugar que Deus tem para ele não é um lugar de briga. O lugar que Deus tem para você não é um lugar de briga. Se você estiver lá, traga paz para aquele lugar. E se não der, vai para outro. Isaac foi para outro lugar, cavou outro poço, encontrou mais água. Eles falaram: essa água é nossa, e brigaram por ele. Em momento nenhum fala assim. Isaac tentou argumentar com eles. Isaac nem tentou argumentar. Ele saiu dali. Mas por que eles entulharam os poços? Por que os poços de Abraão estavam entulhados? Porque muitas vezes a pessoa não basta só querer o seu poço, ela não quer que você tenha ele também. A palavra do Senhor fala que eles tinham inveja de Isaac. Quando você transborda, quando você é próspero, se a pessoa tiver o poço dela todo cheio, ela vai olhar e falar assim: eu não quero que ela tenha aquele poço transbordante. Eu vou lá falar uma palavra para ela, jogar uma pedrinha. Gente, e todos os dias nós vivemos isso. Todos os dias nós estamos de frente com alguém que quer entulhar o nosso poço. Fique com isso na sua cabeça. Quando uma pessoa vier trazer uma palavra ruim para você, uma palavra que vai te denegrir, que vai te machucar, não receba aquilo, porque quando ela diz, quando aquilo sai dela, diz sobre ela e não sobre você. Quando uma palavra ruim sai da boca de uma pessoa, aquilo diz respeito a ela e não sobre você. Sabe por quê? Porque você sabe de onde você veio. Você sabe o que o Senhor pensa sobre você, porque Ele fala: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você, e são pensamentos de paz e não de mal. Quando uma pessoa disser coisas assim, é porque ela não sabe. Ela não sabe desse amor. Ou se sabe, está lá no fundo, debaixo das pedras. Ela não consegue transbordar. Transborda na vida dela. Ajuda ela a tirar as pedras. Aleluia. A gente está na vida das pessoas para isso. A gente leu que o rei falou para Isaac: se aparta de mim, porque você está muito mais poderoso do que eu. Foi ou não foi? Isaac poderia criar uma guerra ali. Ele era mais poderoso. Ele tinha mais poder do que aquele povo. Mas ele sabia que ele não estava falando dele. Ele tinha decidido que ele não ia agir dessa maneira. Gente, é decisão. É muito difícil. Eu até estava conversando com o Bira essa semana. E ele falou uma coisa engraçada e mandei a figurinha assim pra ele. Quando você não pode dizer, a menininha puxou o cabelo da outra. Falei pra ele: eu não quero dizer o que eu estou pensando. Por quê? Porque a gente
segura. Por que eu vou dizer? Se aquilo que eu lanço não é rio de água viva. Por que eu lanço se é pedra? Quantas brigas desnecessárias seriam evitadas? E eu falo isso no contexto até doméstico, até em casa. Quantas brigas desnecessárias na internet? Quanta energia vital perdida? Quanto tempo perdido que a gente poderia estar falando do amor de Jesus? Não, mas eu preciso mostrar, eu preciso falar por último, eu preciso ter razão. Mas você não tem razão quando está certo. Você só tem razão quando você flui o Espírito Santo de Deus. Quando você prospera no meio do seu deserto. Isaac estava vivendo no meio de um deserto, no meio de um tempo sem chuva. O que é um deserto num tempo sem chuva, gente? É seco, é sequidão. Mas Isaac prosperava. E o que ele plantava, dava 100. O animal dele que nascia, produzia, ia gerando. Cada um dele virava 100. Porque ele fluía ao Senhor. Ele não fluía a si. E é a nossa maior briga. É contra nós mesmos. Deus não nos chamou para brigar. Deus não nos chamou para ter razão. Deus nos chamou para falarmos dele. Quantas oportunidades nós já perdemos de falar do amor de Jesus, porque eu não consigo controlar o meu eu. Quantas oportunidades você já perdeu de falar do amor de Jesus, porque ser irritadinha é muito mais forte do que você. Que fraco você é. Você não domina a sua própria boca. Você não domina o seu eu. E eu vou dizer para vocês, não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes a gente engole a pedrada calado. Vai para casa, chora. Mas aí você encontra conforto nos braços do Senhor. E Ele vai lá e tira toda a pedrada. Tira toda a pedra que está dentro do seu poço. E fala, eu não te fiz assim, eu te fiz para fluir, então vai fluir. A gente não precisa brigar para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Muita gente eu vou porque Deus me chamou para isso, e eu preciso ir, e eu preciso fazer. Nós temos um exemplo bem claro na Bíblia de quem tenta dar ajuda para Deus. Sara. Deus falou que Abraão ia ser pai de multidões, mas ela não tinha filhos. E ela pensou, eu preciso ajudar meu marido. Ela criou um atalho para ajudar Abraão. Não busque atalhos. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de ajuda. Isaac podia muito bem falar assim, eu não vou sair daqui. Meus servos cavaram o poço era do meu pai, eu herdei, o poço é meu. Mas ele não brigou por aquilo, porque quem tinha chamado ele não tinha sido aquele povo, tinha sido Deus. E ele sabia que quem estava à frente dele era muito maior do que aquele povo, ele não precisava lutar. Nós lemos que para que eu flua, também não pode existir mentira. Quando Isaac chegou naquele povo, ele olhou para a mulher dele e falou, minha mulher é muito bonita, esse povo vai querer me matar por conta dela. Eu acho que é o mesmo tipo de problema que a Bira tem. E ele pensou o quê? Eu vou dizer que ela não é minha mulher, cometendo o mesmo erro que o pai dele já tinha cometido. O pai dele também tinha feito a mesma coisa. Você não precisa repetir os erros dos seus pais. Você não precisa repetir os erros da sua família. Você é escolhido para mudar, para transformar. Deus te levanta no meio da sua família para você fluir na vida deles. Isaac falou, essa é minha irmã.
E por conta desta mentira de Isaac, ele passou a maior vergonha. Porque nós não fomos chamados para mentir, para ajudar a Deus a cumprir o propósito dele. Quando Abraão mentiu sobre Sara, ele trouxe muitas coisas ruins, não só para a vida dele. Porque quando a gente mente, quando a gente tenta fazer aquilo que não é a vontade de Deus, a gente não prejudica só a nós mesmos. Quando Abraão mentiu e chegou naquela terra falando que Sara era a irmã dele também, assim como fez o filho dele, Isaac, ele ganhou muitos presentes, porque eles pensaram, nossa, a irmã desse homem é muito bonita, vamos presenteá-lo. E eles deram muitas coisas para ele. E por conta desses presentes, mais tarde ele também foi desmascarado, viu, gente? Descobriram que Sara era a irmã dele. E por conta desses presentes, foi o que causou a separação dele com Ló. E um desses presentes, que ele ganhou muitos servos e servas, foi Agar. E Agar, vocês conhecem a história, trouxe muita angústia para o coração dele e para toda a história da humanidade, porque ela gerou Ismael. Não tente ajudar Deus, Deus não precisa de ajuda. Ele sabe exatamente quando não der certo para você, é porque não é o momento de Deus. Eu costumo dizer assim, se não deu certo e eu não posso mudar, porque a gente também tem que fazer a nossa parte. Não enganar, mentir. É porque Deus quer assim, e eu vou acalmar o meu coração. Esses dias eu estava tentando me arrumar para ir num lugar que eu queria muito ir, e fazendo de tudo, arrumando menina e tentando, aí no final não deu certo. Aí eu entrei no banheiro assim, falei assim, nossa, eu vou chorar. Quando eu olhei no espelho eu comecei a rir, porque eu não conseguia nem chorar, porque eu sabia que quando não dá certo, Deus tem um propósito. Por mais que eu quisesse ir. Quando você entende que as coisas não dão certo porque Ele quis, é diferente. Porque em nenhum momento a sua vida sai da mão do Senhor. Em nenhum momento Ele perde o controle. Por que a gente duvida? Por que a gente duvida que quando a gente está no meio da tempestade o Senhor perdeu o controle? Não, Ele está no mar. Amém. Glória a Deus. Deixa só com Deus e obedece. E a palavra do Senhor diz que partindo dali, cavou ainda outro poço. E esse eles não se contenderam. E ele disse que ali eles iriam prosperar. Eu não conheço o detalhe, acho que da vida da maioria aqui, não conheço. O que trouxe vocês até hoje, o que aconteceu com vocês até hoje, mas o Senhor conhece. E Ele preparou vocês para uma obra muito maior. Ele está preparando. Quando acontece algo muito incrível assim na minha vida do Bira, eu falo para ele, amor, tudo que a gente viveu preparou a gente até aqui. Porque muitas vezes a gente só sabe agir em determinada situação porque a gente já sofreu aquilo. Muitas vezes a gente só sabe comemorar aquela vitória porque a gente já perdeu várias vezes. Porque a sua derrota não é para te fazer sofrer, não é para te causar sofrimento, é para ensinar outras pessoas. Meu pai falava um ditado que é muito certo. Quando um não quer, vocês conhecem? Quando um não quer, dois não brigam. Não tem jeito. Se eu não quero discutir, não vai ser discussão. Vai ser fala, vai ser diálogo. Se eu não quero brigar, não vai ter briga. Porque é decisão. Que você decida a partir de hoje jorrar o Espírito Santo. E não aquilo que a gente tem que segurar. Porque muitas vezes a gente quer falar, eu vou fazer, ninguém vai pedir. Mas Deus não precisa desse tipo de ajuda. Fuja das contendas. Fuja das contendas no seu trabalho. Fofocas. Dentro da sua casa.
disse para Isaac. Na mesma noite ele apareceu a Isaac e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Depois que Isaac cavou um poço, tomaram dele. Cavou outro, tomaram dele. Isaac cavou um poço. E Deus disse isso para ele. Repara que o Senhor disse: não temas, porque dá medo. Muitas vezes o inimigo dá medo. Mas não se esqueçam, essa guerra não é sua. Deus luta no seu lugar. A presença de Deus é a garantia que nós temos de que a vitória é nossa. A presença de Deus é o antídoto contra o medo. Nós devemos confiar. E é engraçado isso que eu vou falar agora, mas a gente deve se esforçar para descansar. Não é fácil confiar e entregar tudo para Deus no meio da tempestade. Não é fácil descansar nos braços do Senhor enquanto tudo parece um caos. Quando eu e o Bira a gente teve Covid, foi na semana em que estava falando assim: não existe nenhuma vaga de hospital no estado de Goiás. Por mais dinheiro que você tenha, não tem nenhuma vaga de hospital no estado de Goiás. Gente, só de falar isso, se você pega a doença, você fala: meu pai. Mas eu escolhi descansar. Eu cheguei em casa, deitei e falei assim: eu vou dormir. Porque eu quero... É lógico que eu estava sentindo medo. A gente tinha perdido vários amigos. Mas eu escolhi descansar no Senhor. E eu deitei lá e forcei para dormir, porque eu queria mostrar ao Senhor: eu confio no Senhor. Eu descanso no meio da tempestade, porque eu confio no Senhor. E o que mais Isaac faz lá no deserto? Ele levanta um altar. Porque não basta só eu fazer obras. Eu tenho que adorar o Senhor com a minha vida. Isaac armou uma tenda. Tenda quer dizer família. Então, Isaac levantou um altar, que quer dizer a igreja. Isaac armou a tenda, que quer dizer a família. E aí Isaac cavou mais um poço, que quer dizer o trabalho. Deus quer te honrar no meio da tua igreja, no meio do teu trabalho e no meio da tua família. Mas isso depende da sua ação. O rio de vida do que eu estou falando aqui hoje é o Espírito Santo de Deus. Ele perdoa, restaura, abençoa outra vez, restaura outra vez, quantas vezes for preciso. Não falar: mas eu já errei tanto, Deus não me perdoa. Ele te perdoa quantas vezes você se arrepender. Precisa do seu passo. Precisa do seu passo na direção dele. Fica de pé, por favor. O Senhor nos chamou aqui hoje só para dizer para você: deixa hoje todo o entulho que você vem trazendo, que você vem carregando, toda palavra, todo o pecado, lança nos pés do Senhor hoje. Ele limpa o teu poço, assim como Isaac limpou os poços de Abraão. O Senhor não nos chamou para contender. O Senhor não nos chamou para brigar. Ele chamou você para fluir rios de águas vivas onde quer que você passe. Transporte esse rio. Porque o Senhor quer te dar muito além. Ele não te chamou para ter, Ele te chamou para ser. Porque quando você é, Ele te dá muito além daquilo que você pensa, aquilo que você sonha. Porque os pensamentos do Senhor, eles são muito melhores do que os nossos. Seja firme na sua decisão, porque é decisão. Eu decido que eu vou fluir. Eu decido que eu vou transportar coisa boa na vida das pessoas. Eu decido cada palavra que sai da minha boca. E se sair uma palavra ruim, volte atrás, peça perdão. O Senhor te chamou para exalar o Espírito Santo de Deus como um perfume na vida das pessoas.
a raiz já esteja seca e velha, ao cheiro das águas, ela cresce e cresce firme. Você transborda e pode pegar uma árvore seca com a sua palavra, com a sua vida e renascer. E fazer renascer, porque o Senhor te deu esse poder. Ele te fez a imagem e semelhança dele. Entrega tudo para o Senhor. Entrega para Ele aquilo que já te disseram, aquilo que já te falaram. Eu digo que quando a gente está preocupado, quando a gente fica preocupado com as coisas que nós não temos poder de resolver, é como se a gente fizesse esteira. Quando eu faço esteira, eu ando, eu me desgasto, eu perco energia, mas eu não saio do lugar. Quando eu me preocupo é da mesma forma. Eu faço esforço, gasto energia, fico cansada, mas não saio do lugar. Porque não sou eu que vou me tirar das situações, é o Senhor. Quando eu não posso resolver, Ele pode. Quando eu não posso fazer mais nada, quando você não pode fazer mais nada, Ele pode. É aí que Ele vai atuar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu vou pedir o Bira para orar nesse sentido. E que hoje a gente saia daqui mais leve, tendo certeza do nosso propósito. Porque não interessa aquilo que eu sei e aquilo que eu faço. Interessa que o Espírito Santo do Senhor, que é Jesus, habita dentro de nós. E Ele quer transbordar na vida das pessoas através de você. Ele quer usar você. Perguntou aqui agora, quem quer trabalhar? Quem quer fazer? Ah, mas eu não sei fazer nada. Transporte. Transporte aqui, transporte no seu trabalho, transporte no ônibus, no Uber, transporte, porque esse é o seu propósito. Transporte no seu cargo, transporte onde o Senhor te chamou. É para isso que Ele te chamou.